A gente vai falar agora no Papo Reto, gente, sobre maternidade e carreira. Algo muito importante para que a gente possa refletir e pensar. A gente vai ver um VT agora e logo depois eu vou conversar mais profundamente. Vamos lá. No passado, era comum vermos muitas mulheres donas de casa, cuja tarefa, além de cuidar do lar, era também cuidar das crianças. Quando elas executavam alguma tarefa extra, costumavam ser pequenas costuras ou até mesmo fazer doces. Porém, nada que as fizesse sair de seus lares. Com o passar dos anos, tornou-se comum ver uma mulher que, além de mãe, decidiu optar pela carreira também. Uma decisão, muitas vezes, difícil, mas necessária. Pois além da ajuda no sustento familiar, a satisfação e a realização pessoal também foram conquistadas e colocadas na balança. Contudo, mesmo que hoje a maioria das mães tenham seus trabalhos fora de casa, muitos problemas ainda persistem, já que perdura uma falsa ideia de que a criação dos filhos pouco cabe ao pai. Infelizmente, os ambientes de trabalho também não estão devidamente preparados para receberem filhos que necessitem ficar, por uma questão ou outra, junto de suas mães por algum período. Como podemos mudar essa visão e melhorar o mercado de trabalho para elas? Veja agora no Papo Reto. Esse é um problema ainda que ainda persiste no mundo atual, por incrível que pareça, né? Como se criação dos filhos fosse coisa só, um problema, uma missão, né? Uma função das mães. O pai é o provedor, né? É uma visão que precisa ser ultrapassada, né? E eu vou conversar agora, gente, com a Aline Manieri. A Aline, ela é gestora de RH, cofundadora da TRD Consultoria, é tecnóloga em gestão de recursos humanos pela Senac, especialista habilitada em MBA em gestão de desenvolvimento humano e organizações pela Universidade de Anhanguera, gestão das emoções, certificado pelo Instituto Brasileiro de Coaching, o IBC, eu conheço o IBC, pós-graduando em gestão de negócios e focos, competências comportamentais pelo BBA of Chicago e pós-graduando em lideranças transformadoras. Olha, o currículo dela é bastante extenso. A gente fala vamos conversar sobre maternidade e carreira. Aline Manieri, seja bem-vinda, muito obrigado pela sua presença conosco aqui na Rede Vida. Nós estamos muito felizes de receber você aqui, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer falar contigo. Aline, eu estava falando, ainda é um problema essa questão da mulher que tem filhos e trabalhar e conciliar essas duas coisas, Aline? Infelizmente, né? Acho que esse assunto é um assunto que tem se falado muito, ele está sendo bem abordado e ele está sendo bem trabalhado em muitas empresas. Mas a gente não pode romantizar e dizer que hoje as mulheres são a preferência nas empresas. Não é bem assim, né? Nós ainda enfrentamos processos seletivos que dão preferência para o sexo masculino devido a essa condição da mulher, né? Que é a única pessoa que pode gestar, né? Devido a essa questão de ter filhos, de ter que escolher, né? Muitas empresas ainda acham que a mulher precisa escolher entre ser mãe e ser profissional. Isso não deveria acontecer. Acho que ser mãe faz parte de quem a mulher é. Muitas mulheres querem ser mães, temos aquelas que não desejam e tá tudo bem, né? Mas não deveria ter essa opção de tu escolher, ou eu vou ser mãe, ou eu vou ser uma profissional e vou ter uma carreira. E infelizmente a gente ainda passa por essa situação em muitas empresas, né? As empresas, acho que elas, sempre que elas abrem um processo seletivo, elas vão colocar na balança, né? Eu quero uma colaboradora que pode ter filhos, ou, né, querer ter filhos, ou já ter filhos, ou um homem que, mesmo que a esposa esteja grávida, não vai precisar tirar uma licença, né? Então, entendi. Tem sim esse problema. Por que você acha, por que as empresas acreditam que seja um problema? É mais essa questão, de repente, da licença maternidade, é do tempo de gravidez, é o filho que depois ela vai ter que cuidar, é o filho que tem que levar para o trabalho? O que é o maior problema para as empresas, Aline?
A principal causa dessa preferência pelo sexo masculino é que a mãe falte, né? Tanto durante a gestação, né, que essa mãe, ela vai precisar de consultas médicas, ela precisa de um acompanhamento, então ela vai precisar de uma flexibilidade de horário, quanto depois, né, tem a licença maternidade, quando ela retorna, ela tem aquele período de amamentação, então ela sai uma hora mais cedo. O próprio medo de um filho que fica doente, a empresa sabe que geralmente é a mulher que cuida, né, da criança quando ela está doente. Então, é o medo da falta. O que eu acho um pouco absurdo, assim, porque a empresa deveria querer que a mulher colocasse o seu filho em primeiro lugar. Isso é uma escolha humana, né? Tu imagina tu ter uma colaboradora que tem um filho que está doente e diz assim, não, eu vou deixar ele com a vizinha, ele está doente? Não, fica com outra pessoa, tá tudo bem. Não? Então, a mãe que não se preocupa com o filho doente, que não quer estar ao lado de um filho que precisa dela, isso vai contra as leis da humanidade, né? A mãe que é mãe, ela vai querer estar com seu filho. E eu acho que a empresa, quando contrata uma pessoa, ela não contrata um currículo, ela contrata um ser humano. E esse ser humano, no momento que ele demonstra amor pelos seus filhos, eu acho que é outro nível, né? Já cresce muito mais na visão até da empresa, né? Então, assim, esse medo da falta, que é o principal motivo, é o medo da falta, é o medo da ausência dessa mulher. Isso, dentre todos os motivos, é o maior disparado. Gente, você fala uma coisa muito interessante. Eu não tinha pensado nisso, as empresas deveriam valorizar, porque imagina assim, se uma colaboradora, de repente, não cuida do filho, imagina como que ela vai cuidar da minha empresa, então, né? Deveria pensar assim. Se ela nem cuida do filho, imagina, então, ela nem vai cuidar da minha empresa. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Aline. Há empresas que facilitam para os funcionários, principalmente para as funcionárias, creches, e até no local de trabalho, e até disponibilizam condições da pessoa, da mãe levar o filho. Isso seria uma solução? Sim, claro, é muito difícil tu ter uma estrutura na tua empresa que receba filhos de funcionário. Eu acho que pouquíssimas empresas têm esta condição. É um dinheiro alto, né, para tu ter uma estrutura para receber. Além disso, eu acho que os próprios colaboradores não conseguiriam trabalhar, né, com seus filhos no trabalho, a não ser que fosse... já tive clientes, né, que em um outro andar tem uma creche da empresa, e aí, ok, o colaborador larga a criança lá e vai trabalhar, consegue distanciar um pouco, né, mas não é fácil, nem para a criança que vai estar perto, né, do pai e da mãe, que vai querer atenção, e nem do colaborador que tem os seus afazeres, que tem as suas responsabilidades, ele não vai conseguir trabalhar direito. Mas eu concordo sim, o auxílio creche, esse benefício, ele não é uma bobagem, ele é um benefício que ele é essencial para que as pessoas possam ter essa ajuda. Ah, mas a minha empresa não tem caixa para pagar um auxílio creche. Faz um convênio, um desconto, uma permuta, oferece para os colaboradores essa opção do colaborador ter um valor a mais ou um desconto para poder colocar os seus filhos ou próximo do trabalho ou numa creche com um nível um pouco mais alto, assim, uma credibilidade maior. Então, assim, facilita porque são famílias, dentro das empresas são famílias, são homens e mulheres que querem que seus filhos estejam bem cuidados, né? Então, se a empresa ajuda com isso, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho clientes, empresas que o horário de trabalho é até às 20 horas. O senhor conhece alguma creche que funcione até às 20 horas? Não existe. Então, aí nós já temos um problema. Então, essa empresa não pode contratar pessoas com filhos em idade de creche. É verdade. Porque senão, além da creche, ainda tem que ter uma pessoa para buscar, para cuidar até a mãe chegar, ou o pai. Então, as empresas precisam entender a importância e dar o devido valor aos filhos dos seus colaboradores para que eles também possam desenvolver um plano de benefícios que atenda as pessoas. Não só tenho benefícios, atende os meus colaboradores. É isso que eles têm que pensar.
Muito bom. Olha, gente, eu estou conversando com a Aline Maineri. A Aline Maineri está explicando, deixando a gente... Ela é gestora de RH, cofundadora da TRD Consultoria. Daqui a pouco eu vou dar o site, dar todos os contatos. Ô, Aline, você me dá licença, um rapidinho, só vou falar. Rapidinho já volto aqui. Mas a gente está falando sobre maternidade e carreira, apresentando as dificuldades justamente de conciliar carreira, mas isso não é o fim do mundo. A gente precisa que as empresas sejam mais sensíveis e que a gente comece também a ver que, na verdade, a tarefa de cuidar dos filhos não é só da mãe. E por isso eu pergunto aqui, ô Aline, como é que os pais podem ajudar? Aliás, como é que os pais, não só os pais, né? Os outros familiares podem ajudar? Eu digo assim, o marido, o avô, a avó, a família toda. Como é que pode ajudar, de repente, a mãe numa situação dessa? O ideal, né, seria que as atividades fossem divididas igualmente, né? Mas a gente sabe até por uma questão de perfil que a mãe acaba assumindo Sim. muito a responsabilidade sobre a criação dos filhos. Nós estamos numa pandemia, é um momento triste, mas algumas coisas aconteceram durante essa pandemia e vieram para ajudar. Sim. Eu acho que eu já conversei com muitas pessoas e muitos pais hoje estão muito mais atentos e se envolvendo muito mais com os seus filhos por causa dessa situação, né? Foram pegos de surpresa com pai, mãe, filhos dentro de casa, e aí os pais começaram a perceber o quão importante é essa ajuda para a mãe, porque cuidar de filho, de carreira e de casa não é fácil, né? Então, assim, a decisão da mãe na carreira, na área profissional, ela tem que ser uma decisão tranquila. O que eles precisam fazer? Eles precisam deixar essa mãe tranquila. Então, é a rede de apoio. A mãe precisa de uma rede de apoio confiável e que ampare. Então, ela precisa saber que ela tem as pessoas ao lado dela para quando ela precisar. Então, esse pai precisa estar disponível para buscar um filho, para levar no médico. O pai precisa conhecer o seu filho também, né? Quais são as suas preferências, quais são as doenças, né? Quando tem alguma doença pré-existente, precisa saber qual medicação toma, porque muitas vezes isso é difícil. Já questionei até em processos seletivos e o pai não sabia informar, né? Qual era o remédio que o filho usava regularmente. Então, precisa saber disso. Precisa ajudar a esposa nas tarefas de casa também, né? Então, enquanto um cuida da criança, o outro cuida da casa, e assim a gente vai invertendo as posições. Mas assim, pais e familiares precisam dar apoio. A mãe precisa saber que tem eles quando precisar. Precisa deixar o filho, ou precisa levar para algum lugar, ela precisa saber que ela está cercada de pessoas de confiança. Aline, você falou da pandemia. Nós tivemos um grande número de pessoas que começou a fazer o trabalho em home office. E parece que muitas empresas vão continuar com o home office também. Esse home office também é uma ajuda às mães que têm filhos ou é uma sobrecarga às mães que têm filhos? Eu conversei semana passada, eu estava conversando com outro cliente sobre isso, né? A gente estava tentando chegar num acordo, assim, porque ele também queria voltar 100% presencial e aí pediu a minha opinião. Eu gosto do home office, mas tem que ter, eu acho que o ideal seria a flexibilidade, porque o trabalho presencial ele é importante, é importante para relações interpessoais, ele é importante para engajamento das pessoas com a empresa, ele é importante para a relação entre colegas, ele é importante para o colaborador, para uma promoção. Acho que o trabalho ele é melhor visto quando se está dentro da empresa. Tem trabalhos que não dá para fazer home office e dependendo da família, né, também não dá. Eu vou te falar, por exemplo, uma mãe que tem 3 filhos, 2 filhos e idades de 2 a 6 anos, que exigem muita atenção, é quase impossível tu fazer um home office com 2 crianças em casa. Então, nesse caso, é um pouco mais confortável, principalmente agora no inverno, a gente aqui do sul, né? Mas
um pouco sobrecarregado para a mulher, porque ela não consegue entregar 100% em nada. Sim. Ela não consegue entregar 100% na relação com seus filhos dentro de casa e também não consegue trabalhar 100% dedicada. Então, eu acho que tem que ter uma flexibilidade. O ideal é o trabalho híbrido, né? Tu trabalhar alguns dias na empresa e, em algum momento específico, tu poder trabalhar de casa. Por exemplo, quando um filho está doente. Eu acho que tem empresa que não aceita atestado de filho. Meu filho está doente, o atestado é do filho, eu não aceito. Ok, tem todo o direito, está na legislação, pode não aceitar. Mas, quem sabe autorizar essa colaboradora a trabalhar de casa nesse dia? Né? Então, ela não precisa ir à empresa. Então, ela fica em casa com o filho e também não precisa faltar. Então, assim, tudo é equilíbrio na vida. O home office, o trabalho presencial tem que seguir essa mesma linha. Eu acho que o trabalho flexível é o presente e é o futuro, né? Para a empresa, isso também é melhor. Você já pensou tu ter um colaborador que fica tranquilo de poder realizar o seu trabalho e dar atenção às pessoas que ele ama ao mesmo tempo? Então, para mim, isso é o mais importante, é tu flexibilizar a rotina do teu colaborador. Não, eu achei ótimo. Essa ideia sua é fantástica. Aliás, você tem que espalhar mais isso, viu, Aline? Olha, a questão do trabalho híbrido, né? Estamos trabalhando na empresa, porque é importante e tal, mas tem momentos que vai precisar do home office. O home office não vai ser abandonado, né, Agora só, eu quero fazer mais... Eu sei que eu estou explorando você com um monte de perguntas, mas eu vou perguntar mais um pouquinho, só mais uma coisa que eu pergunto. A questão, você ainda acha que a questão do machismo ainda atrapalha essa coisa da mulher? O machismo é uma coisa tão arcaica a gente falar de machismo, mas você acha que o machismo ainda ele é um empecilho? Com certeza, e é uma questão cultural, né? E não é agora e não vai ser amanhã que a gente vai conseguir acabar com isso, mas é sim aquele homem que acha que a responsabilidade dos filhos é somente da mulher, é o gestor que está lá na empresa recrutando pessoas e exigindo dedicação 100% e tratando as pessoas como se fossem objetos, como se fossem um número de matrícula num crachá. Então, não é responsabilidade só da mulher criar os filhos, cuidar deles. A mulher hoje, já faz um tempo, na verdade, né? Mas vamos falar de agora. A mulher hoje tem necessidades de carreira. Eu acabei de conversar com uma pessoa e ela me falou, eu tenho 3 filhas, eu criei, cuidei e agora eu preciso desenvolver a minha carreira porque eu sinto esta falta. Então, sim, temos ainda questões machistas dentro das empresas de achar que a mulher é frágil, que a mulher serve somente para algumas atividades, que cuidar de filhos é somente papel da mulher e não é. Isso. E esses homens que pensam assim são os gestores que estão nas empresas. Não pode ser. Por isso que a gente tem colocado cada vez mais mulheres. O mercado de trabalho, graças a Deus, está quase equiparando o número de mulheres no mercado. E, infelizmente, na posição de gestão ainda estamos um pouco abaixo, mas a gente vai chegar lá, que é para poder equilibrar isso. A mulher tem um pouco mais de sensibilidade com relação a isso. A mulher sabe que ela é capaz. A mulher pode tudo. Né? Ela pode trabalhar, ela pode criar um filho, ela pode ser gestora, ela pode ser líder, ela pode ser CEO, ela pode ser o que ela quiser. E ela pode fazer tudo isso com amor e com sensibilidade. Então a gente ainda vai chegar lá. Tá um pouquinho longe, né? Mas tá quase. A gente consegue. Vai conseguir, você tem certeza. A gente vai passar essa era das cavernas ainda na questão da mulher e do homem no mesmo nível de trabalho. Aline, eu queria agradecer muito você, muito obrigado. Eu quero dar os contatos. Atenção. Você pode ligar agora para a Aline, olha assim, ó. 0 operadora 51. 51 é Porto Alegre, né? 0 operadora 51 99137 2710. 99137 2710. Ou então você pode entrar por esse telefone também em contato. 0 operadora 51 3237 8668.
0 operadora 51 3237 8668, ou então você vai entrar agora no site, atenção, www.trdconsultoria.com.br, trdconsultoria.com.br. Aline, muito obrigado pela sua simpatia, pelo seu tempo que você gastou conosco aqui, ó, precioso tempo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Uma boa semana para todo mundo. Obrigado. Muito obrigada pelo convite, fiquei honrada. Muito obrigado, viu? Olha, é muito bom. Gente, que coisa mais antiga do mundo é falar assim, mulher, cuida dos filhos, eu vou trabalhar. Pega o tacape e vai lá matar uma caça lá fora. Dá-me 1 minuto e 40 segundos para mim. Hã? Eu tenho que falar das Olimpíadas. Terminaram as Olimpíadas, não terminou? Olha aqui, eu tenho que falar uma coisa. Todo mundo já falou, até o Galvão Bueno já falou, mas vou falar. Lamentável a seleção brasileira. Timinho, sabe por quê? Ganharam medalha de ouro, claro, ganharam medalha de ouro. Aí fizeram gracinha na hora de receber a medalha. Tiraram o uniforme da PIC. A PIC é a patrocinadora oficial dos Jogos Olímpicos do Brasil, do COB. Tiraram, puseram na coisa como os adolescentes que fazem isso. Adolescentes puseram assim, Quinta série, muito bem, Carlinhos. A quinta série. Amarraram o agasalho da PIC. Olha aqui, gente, por quê? Porque nós queremos mostrar... do que mesmo? Da Adidas? Da Adidas não, tô falando da Nike, Olha aqui, nós somos da Nike. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A PIC é uma empresa chinesa que patrocinou os Jogos Olímpicos, só para você entender. Esse dinheiro que eles deram para patrocinar era para usar o agasalho da PIC, fazer propaganda da PIC. Mas esse dinheiro ia patrocinar o pessoal que arremessa martelo, o pessoal do vôlei, o pessoal do basquete, o pessoal do skate, o pessoal do surf, o pessoal de todo mundo. E o pessoal do futebol também. Ou seja, o que eles fizeram? Eles simplesmente não usaram, comprometendo o patrocínio dos outros jogadores, dos outros atletas. Porque na cabeça de jogador de futebol, pensa que a única coisa de esporte que existe é futebol. Não é. A gente está ficando mais esperto. Não é. Futebol é um dos esportes. Não é o esporte, não. Não é esporte. Agora, essa atitude de vocês, muito bem falada, de quinta série, vai atrapalhar. Vai atrapalhar aqueles outros atletas que tiveram que fazer vaquinha para poder ir aos Jogos. Tiveram que fazer vaquinha. Porque aqui no Brasil também... Oi? Não ganha isso mesmo. Não ganha 1% e não ganha nada, porque esse pessoal tem que ralar. Tem que ralar para trabalhar. Ralar para trabalhar e ainda fazer coisa, ainda lançar dardo, ainda correr, ainda fazer tudo. E o jogador de futebol a gente sabe que não é assim. Não é assim. A gente sabe que é muito dinheiro, muito dinheiro. Então, olha aqui, vamos começar a valorizar mais os nossos atletas. Foi a medalha de ouro de menos valor que o Brasil recebeu. Medalha, Ouro de Tolo. Aliás, o Rodrigo, tem uma música do Raul Seixas que chama Ouro de Tolo. Põe aí, para a gente homenagear a seleção brasileira. Ouro de Tolo. É uma música do Raul Seixas. É a medalha de ouro de menos valor que vocês ganharam, tá bom? Palmas para todos os atletas. Olha, ó.